Então vamos lá, bora! Então, gente, o que acontece? Hoje eu estava aqui lendo e tive várias revelações aqui através da promessa de Deus aqui a Moisés. E fiquei muito feliz de nós termos chegado já no Êxodo. Nós vamos falar um pouquinho de Êxodo hoje. E eu tô contando para vocês a história na íntegra, né? Então a gente tá pegando aqui alguns trechos bíblicos e tá conversando e tá trocando ideia. E o que isso significa? Isso significa que esse é o meu entendimento, tá? Mas se você tiver um entendimento diferente, gente, não tem problema. Às vezes você viu uma interpretação diferente, uma Bíblia diferente. Tem várias, eu tenho acho que uns 8 tipos de Bíblia aqui em casa. Ganhei mais essa maravilhosa aqui outro dia. Então não importa. O que importa é que nós estamos aqui refletindo sobre a palavra de Deus. Então, às vezes você tem uma outra interpretação, uma outra resposta. Às vezes, quando você leu o teu versículo, o teu capítulo, você teve uma interpretação diferente. Amém. Deus fala no coração de todas as pessoas através da palavra. E cada pessoa tem o seu entendimento, tá? Então, o que nós estamos passando aqui, nada mais, nada menos é do que esse hábito que a gente vai desenvolvendo de ter o conhecimento da palavra. Vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz quando a gente olhou para o Gênesis inteiro, nós lemos e refletimos sobre o Gênesis inteiro. Então, o que isso significa? Que todas as pessoas que estavam aqui, todos esses dias, já tiveram acesso de ler o Gênesis inteiro. Vocês têm noção quantas pessoas no mundo já pararam para ler o Gênesis inteiro? Pouquíssimas. Então, às vezes as pessoas querem as respostas, mas não querem procurar. E eu vou falar para vocês, todos os livros do mundo, todas as respostas do mundo, todas as ideias do mundo saíram da Bíblia. Não tem como, quando você começa a estudar a fundo, você percebe que, uau, aquele livro que para você era o livro, aquele livro de cabeceira, você fala assim, meu Deus, já estava tudo na Bíblia. Meu Deus, já tinha escrito isso aqui. Meu Deus, olha essa história. Então, quando você começa a entender, a aprofundar e a mergulhar na palavra, você começa a entender que as coisas realmente elas ficam mais leves, elas ficam mais transparentes. Então, eu quero falar para vocês que todos os dias, quando a gente dá uma lida, quando a gente dá uma refletida, quando a gente consegue parar nessa rotina louca que muitas pessoas vivem, para poder entender um pouquinho e não só ouvir aquela história de Moisés, que foi lá com o cajado e que ergueu e partiu o mar ao meio. Não. A gente está pegando os pedacinhos aqui, está estudando a fundo. E eu quero falar para vocês que eu não estudei teologia, eu não tive um ensinamento profundo sobre tudo isso, mas eu estou aqui me dispondo com vocês. Estou aqui me derramando com vocês, estou aqui me colocando à disposição de vocês, estou aqui me colocando à disposição de Deus, para que a gente possa ser conduzido, para que a gente possa se direcionar, para que a gente possa caminhar rumo àquilo que Deus quer para nossos corações. E quando eu falo para vocês que a gente precisa se unir nesse movimento, que a gente precisa estar juntos, simplesmente é porque eu sinto um clamar, um chamado de Deus muito forte, para que a gente possa realmente despertar outras pessoas, para que a gente possa ajudar outras pessoas que estão vivendo numa vida de repetição, numa vida de alienação, numa vida em modo zumbi, numa vida de repetição e não estão vendo as coisas mais importantes passar aos seus olhos. Ontem nós fizemos uma atividade no Clube no 12 que eu recebi assim mais de 50 testemunhos incríveis. Essa atividade está lá disponível ainda e ela justamente faz, quando você faz essa atividade, você consegue entender em que nível da vida você está. E quando eu fiz aquela atividade há um tempo atrás, eu falei, meu Deus, quantas coisas eu preciso melhorar. E a partir dali eu comecei a mudar e comecei a buscar e comecei a ter essa transição. E quando eu fiz essa semana novamente essa atividade, que foi até a atividade que eu levei para vocês ontem no Clube no 12, eu fiquei muito feliz porque eu falei assim, meu Deus, como as coisas mudaram em tão pouco tempo, como as coisas se transformaram de uma maneira tão rápida, porque eu tomei posse da minha história, eu tomei posse da minha vida. Então eu quero falar para cada um de vocês que está aqui hoje, o objetivo de todo esse movimento, o objetivo de todo esse histórico, o objetivo de todo esse despertar,
Nada mais é do que tirar você dessa zona de alienação que você tem vivido, dessa vida de alienação que você tem vivido, dessa vida que você tem buscado e você nem sabe o que você está buscando, porque é tão corrido, é tanta loucura. E às vezes eu olho para tudo isso e eu falo, meu Deus, que oportunidade estamos tendo. Que oportunidade estamos tendo nesse momento que é tão difícil para todo mundo, mas que oportunidade estamos tendo de rever valores, de rever princípios, de poder nos colocar realmente diante de Ti, meu Deus. E é isso que eu quero convidar vocês. Eu quero convidar vocês a se unirem em oração, se unirem em transformação, se unirem em renovação, se unirem em renovação da mente. Que é isso que fala o nosso versículo, que é o propósito desse movimento, tá? Então, bora! Moisés, vocês sabem, ontem nós contamos até o dia que Moisés foi encontrado no cestinho, foi criado pela princesa, e o tempo passou, a gente finalizou assim, o tempo passou, Moisés cresceu, e ele começou a perceber que os irmãos... Não, peraí, nós paramos, já foi aqui. Isso, é aqui mesmo. Só tô recapitulando aqui onde a gente parou. Isso, e nós paramos no finalzinho do 2, tá? Ontem, Êxodo 2. E aí, falou que Moisés passou e ele começou a ficar revoltado em ver que os irmãos, que os hebreus trabalhavam em trabalho forçado. Ele viu também um egípcio batendo num hebreu, em um dos seus parentes. Moisés olhou para os lados e, como não havia ninguém por perto, ele matou o egípcio enterrando na areia. No dia seguinte ele voltou ao local e tinham 2 hebreus brigando, e ele foi conversar com aquelas pessoas e o homem retrucou e disse: quem você pensa que é? Vai querer me matar também? E ele entrou em pânico porque ele pensou, já descobriram o que eu fiz. O que eu tirei dessa parte? Não estamos aqui para julgar o que é certo e o que é errado, isso é uma história daquele tempo, já falamos sobre isso. Nossa função aqui não é julgar as pessoas. Eu sei que muitas vezes quando você lê uma passagem dessa, você fala assim, meu Deus, mas quem deu o direito de Moisés de matar uma pessoa? Esquece isso. O que eu quero que você tire de cada passagem, e o que eu tiro disso aqui, é que Deus não escolhe os perfeitos. Deus não escolheu o Moisés porque ele era perfeitinho, porque ele era santo, porque ele era inabalável, porque ele não tinha. Não, Deus escolheu Moisés pelo coração de Moisés, independente dos atos que ele havia feito. Então, quando o faraó soube de tudo isso, ele tentou matar Moisés e Moisés fugiu para a terra de Midian. Ao chegar lá, ele sentou à beira de um poço, ele ainda era um jovem solteiro, e ali veio 7 filhas do sacerdote de Midian para tirar água do poço. E quando elas vieram, alguns pastores tentaram expulsar elas dali, brigando pela água. E Moisés saiu em defesa delas e ajudou elas a terem a água. Quando elas chegaram em casa, o pai delas disse: por que você não trouxe esse homem para estar com a gente, se ele ajudou vocês? E convidou Moisés. Então esse pai foi lá e convidou Moisés para ser hóspede. E deu a ele Zípora para ser sua esposa. Ele teve um menino, e Moisés deu o nome desse filho de Gerson, dizendo: sou imigrante nesta terra estrangeira. Passou os anos, morreu o rei do Egito. Os israelitas cada vez mais clamavam a Deus sobre o regime da escravidão, e o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu os gemidos e lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. O que eu tiro desse pedaço aqui? Novamente eu quero te falar que Deus, ele se lembra das promessas que ele fez. Mais uma vez aqui na Bíblia reforça o quanto Deus não se esquece das promessas. Deus se lembrou da promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaque e Jacó. E Deus sentiu o clamor, o gemido dos seus filhos que estavam sendo escravizados no Egito. Moisés estava cuidando
do rebanho do seu sogro, quando Deus apareceu entre as chamas no meio de um arbusto. Eu fico pensando, gente, tudo quando eu leio assim, eu sempre tenho uma versão engraçada da minha história, né? E eu fico imaginando, eu me coloco no lugar da pessoa, eu fico imaginando eu cuidando de um rebanho, e aí quando eu olho, eu vejo um arbusto queimando em chamas. Eu falo, meu Deus, como que não foi o sentimento de Moisés naquele momento, o susto, né? Vocês já imaginaram? Embora estivesse em chamas o arbusto, ele não queimava. Então era um arbusto que pegava fogo, mas não queimava. E Moisés pensou, o que está havendo aqui? Isso é inacreditável, porque esse arbusto não é consumido pelo fogo? E o Eterno, que ele havia parado para observar o fenômeno, chamou e disse, Moisés, Moisés. Aí ele disse, estou aqui. Aí Deus falou, não se aproxime, tire suas sandálias, você está pisando em um solo sagrado. E ali Deus disse, eu sou o Senhor seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés ficou com medo imediatamente, ele escondeu o rosto. Ele escondeu o rosto na terra, abaixou-se o rosto. E Deus disse a ele, faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Eu ouvi meu povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores, e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Eu desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla e cheia de leite e mel, hoje habitada por cananeus, hititas e amoreus, e fariseus e ezeus e jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você, Moisés, voltar. Eu estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Deus não escolheu o capacitado, Deus capacita o escolhido. Quando Deus escolhe Moisés para voltar ao Egito e falar assim, você vai lá libertar o meu povo, você vai lá tirar o meu povo da escravidão, você vai lá tirar o meu povo da vida de alienação, você vai lá tirar o meu povo, porque pensa bem, para os escravos, eles achavam que aquela vida era a vida normal, que aquela vida era a vida que eles tinham que viver, por mais que sofriam, por mais que eles temiam, por mais que eles estavam ali coagidos, eles nem sabiam, muitos deles nasceram ali naquele meio com a mente totalmente acostumada a ser escravo. E aí eu me lembro de uma passagem, de uma mulher, vou puxar o nome dela aqui, uma escrava, que ela fala, cadê? Eu quero encontrar aqui. Não consigo encontrar. De uma escrava que conseguiu fugir. E ela passou a vida inteira debaixo dos dutos para poder libertar os outros escravos. E ela tem uma frase que me impacta muito. Ela fala assim, eu consegui libertar 1000 escravos. Ela foi uma das mulheres que mais teve coragem, que voltou. Ela não só se libertou, mas ela voltou para libertar o povo dela. Me arrepia quando eu lembro disso. Ela voltou para libertar o povo dela, não porque ela precisava de aplausos, mas porque ela sabia o que o povo estava vivendo ali. E quando ela voltou, eu contei isso no Revolution, e uma das coisas que ela deu em entrevista, hoje o rosto dela é até uma nota de dólar nos Estados Unidos, e ela era uma escrava, e ela teve coragem de lutar pelos sonhos, ela teve coragem de lutar pela liberdade, mas não só a liberdade dela, ela foi e libertou o povo dela, um a um, ela trazia, ela ajudava escravos a fugir, e ela fala em uma frase que, eu libertei 1000 escravos, isso, Harriet Tubman, exatamente, não sei se pronuncia assim, Harriet Tubman, e ela fala, libertei 1000 escravos. Nem sabia que tinha o filme. Ótimo. Vou assistir. Só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. E eu fico pensando aqui, quantos
Quantos israelitas, quantas pessoas aqui viviam como escravos sem saber que eram escravos, viviam na opressão sem saber que estavam sendo oprimidos, viviam em uma gaiola sem saber que estavam numa gaiola, viviam uma vida de merda sem saber que estavam vivendo uma vida de merda. Simplesmente porque estavam acostumados a comer migalha, simplesmente porque estavam acostumados a servir, simplesmente porque estavam acostumados a viver sob um regime de opressão, simplesmente porque estavam acostumados a viver uma vida abaixo da média. E quando eu olho para Deus falando isso para Moisés, eu falo, meu Deus, como deve ter sido difícil para Moisés, que não era perfeito, porque muitas vezes a gente acha que para libertar pessoas, para ajudar pessoas, você precisa ser perfeito, você precisa ser perfeita. E eu vou te falar que muitas vezes Deus te escolhe, não é pela sua perfeição, mas é por aquilo que você tem, porque Deus conhece o seu coração. Então, quantos de vocês aqui podem transformar outras vidas? Quantos de vocês aqui precisam simplesmente falar sim para ajudar outras pessoas? A Janes fala aqui quantos brasileiros vivem nessa situação, quantas pessoas vivem essa situação de escravidão sem perceber. E eu não estou falando só daquela escravidão que vocês conhecem, não, que é trabalhar sem receber, trabalhar pela comida. Não! Isso já é fato. O que eu estou falando é de uma escravidão que você não entende que está vivendo. De uma escravidão onde você não consegue enxergar que você está vivendo. De uma alienação tão profunda que as pessoas, que o movimento, que o mundo faz você entender que é o correto de viver. Da escravidão da tua mente, que é a pior possível, que você acredita que tá tudo bem, que tá tudo certo, porque a tua mente mesmo te escravizou. A escravidão, ela não é só quando tem um senhor vivo te mandando. A escravidão, muitas vezes, ela tá dentro da sua cabeça. O seu senhor, às vezes, está sendo dinheiro. O seu senhor, às vezes, está sendo um cargo. O seu senhor, às vezes, está sendo uma vaidade. O seu senhor, às vezes, está sendo o seu trabalho. O seu senhor está sendo, às vezes, tantas outras coisas. Quantas pessoas aqui estão sendo escravos de um sistema, E aqui eu não estou falando para mulher, eu estou falando para homem, para mulher, para pessoas, para seres humanos que muitas vezes passam a vida inteira escravizado, achando que é livre. Como libertar uma pessoa que é escravo e ela acha que ela é livre, ou seja, ela não sabe que ela é um escravo. E quando eu olho para trás e eu percebo quantas vezes eu fui escrava do sistema e eu não percebi isso. Quantas vezes eu, Grace, fui escrava de um sistema e eu não vi isso. Quando eu falo para vocês quando eu li isso aqui hoje cedo, me tocou tão profundo o coração, porque eu me coloquei no lugar de Moisés, no lugar de um homem normal, um homem que estava ali cuidando do rebanho, um homem que estava ali cheio de pecados, já havia matado uma pessoa, e Deus simplesmente escolhe ele para libertar o povo e levar aquele povo para a terra prometida. E Moisés falou para Deus: por que eu? O que te faz pensar que eu posso enfrentar o faraó e tirar os seus filhos de Israel do Egito? E Deus respondeu: eu estou com você, e a prova de que fui eu quem enviou será esta: depois que você tiver tirado meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui, neste mesmo monte, aonde queimou o arbusto ardente, né? Moisés disse a Deus: ok, você está falando para que eu vou lá no Israel, chegue lá no meio do povo e fala: olha, Deus me enviou. O que você acha que eles vão perguntar para mim? O que eu vou dizer a eles? Eu fico pensando o pânico de Moisés, que muitas vezes tinha uma vida normal, uma vida dia após dia.
O que eu vou dizer, Deus? O que eu vou dizer quando eu chegar no Egito? O que eu vou dizer para libertar esse povo? Eu fico pensando no sentimento de Moisés. E naquele momento, Deus disse a Moisés: eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Diga aos israelitas: o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Meu nome sempre foi esse, e assim será conhecido. Eu sou. Êxodo 3. Quando Deus fala, eu sou, simplesmente Ele está falando, eu sou o que há. Eu sou o que há. E por isso que a gente tem batido tanto nessa tecla de quem é você. Da sua identidade, do seu propósito, da sua missão. Quando você fala, eu sou Grace Joviane, quando você fala, eu sou Tássila, quando você fala, eu sou Fátima, eu sou Ingrid, eu sou Maria, eu sou... Tem gente que não dá para me ler o nome aqui, porque não coloca o nome, coloca o nome da empresa que você representa. E eu quero te falar, você é você, muda o seu nome. Eu sou Estela Mendes, eu sou Ana Pacheco Costa, eu sou. Fala, eu sou. Quando você ativa a sua identidade, quando você entende quem você é, não deixe que pessoas, que instituições, não deixe que empresas tome conta da sua identidade, de quem você é, quem você nasceu para ser. Essa autoridade que você cria quando você fala eu sou, você está falando simplesmente eu sou imagem e semelhança, eu sou a filha do dono, eu sou o filho do dono, eu sou. E não tem nada nem ninguém que vai tirar isso de você. As pessoas podem tirar de você qualquer coisa, mas a sua identidade ninguém nunca vai tirar. O teu conhecimento ninguém nunca vai tirar. A tua sabedoria nunca ninguém vai tirar. Então Deus disse, eu sou. Agora você vai, Moisés. O Deus do Eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Jaque. Você vai falar, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó apareceu a mim e disse... Vi o que está acontecendo com vocês e vim tirar vocês. Acredite em mim, Moisés. Eles darão ouvido a você. Então, você, os líderes de Israel vão até o Egito e dirão, o eterno Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Precisamos da sua permissão para fazer uma viagem de 3 dias adentro e ali prestaremos culto a Deus eterno. Então Deus mandou Moisés ir lá e falar para os líderes de Israel irem até o rei do Egito e dizer, ou seja, eles iam até o rei do Egito e falar isso. Olha a ousadia, olha a coragem necessária para se fazer isso. Sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que ele seja obrigado a fazer isso, porque Deus é Deus. Quando ele manda, ele faz, ele arrumou tudo já. Por isso, eu vou interferir e atingir o Egito em seu ponto fraco. Deus explicando a Moisés, não precisa ter medo, quando você chega lá já vai estar tudo organizado. Os egípcios vão ficar desnorteados com os milagres que eu vou fazer ali. Farão questão de mandar vocês embora, eles vão pedir para que vocês saiam. E ainda vai ter uma calorosa despedida para vocês por parte dos egípcios. Quando vocês saírem, vocês não irão embora de mãos vazias. No entanto, Moisés previu uma dificuldade. E Moisés falava, mas meu Deus, eles não vão confiar em mim, eles não vão acreditar em mim. Eles vão falar, Deus apareceu para você que nada, se Deus apareceu para você, por que não apareceu para todo mundo?
E aí Deus olhou para Moisés e disse: o que tem na sua mão? Aí ele falou: uma vara. Ele estava segurando uma vara. E Deus falou: joga essa vara no chão. Moisés obedeceu, e quando Moisés jogou, aquela vara se transformou em uma cobra. Moisés pulou longe e Deus olhou e falou assim: estenda a mão agora e pegue. E quando ele pegou, novamente a cobra voltou a ser uma vara. E Deus falou: quando você fizer isso, eles vão acreditar. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. E ainda Deus continuou mostrando a Moisés que estava com ele. E disse: coloca a mão por debaixo da sua camisa. E quando ele tirou, a mão estava cheia de lepra. E quando ele colocou a mão de novo dentro da camisa e tirou, a mão estava curada. E Deus falou para Moisés: se eles não acreditarem em você, com o primeiro sinal, você vai mostrar o segundo. E se mesmo depois de ver os dois sinais, eles não acreditarem e não derem ouvido à sua mensagem, você vai ter um terceiro sinal que você vai mostrar. Você vai pegar um pouquinho de água do rio Nilo e você vai jogar, e essa água vai se derramar em sangue quando tocar ao chão. Mas Moisés, humano, como muitos de vocês, que têm ouvido a palavra de Deus, que têm ouvido os sinais de Deus, que têm ouvido a libertação que Deus quer fazer na tua vida, na tua história, a ressignificação que muitas vezes Deus já fez na tua história, a mudança, a transformação, a palavra, a flecha, o sinal, o outdoor, tudo que Deus já revelou no teu coração. E você ainda vira e fala: eu não sei falar, eu não sei convidar, eu não sei liderar, eu não sei fazer. E Moisés falou a mesma coisa para Deus: por favor, Senhor, eu não sei falar bem. Eu nunca tive jeito com as palavras, eu não sei falar em público, nem antes de terem falado comigo. Eu gaguejo, Senhor, eu sou inseguro para falar. Deus já tinha dado 3 provas. Quantas provas você está esperando ainda que Deus te dê? Quantos sinais ainda você está esperando que Deus te dê? Sabe por que muitas vezes você está vivendo essa vida de merda que você está vivendo? Porque simplesmente você não está se levantando para aquilo que Deus está te convidando a fazer. Quantas de vocês ficam aí clamando mudança, clamando mudança, clamando mudança, só que não param para se levantar e fazer aquilo que precisa ser feito? Nem para levantar às 6 horas da manhã para poder estar aqui, para poder trazer outras pessoas. Muitas vezes é difícil, sabe por que é difícil? Porque você está acostumado com essa vida de merda que você vive. Você está acostumado a reclamar, a viver como uma vítima, a viver como uma escrava, a viver como um escravo. Sabe por quê? Porque assim é mais fácil. A gente vai ver toda essa passagem mais para frente e você vai entender. Você vai ver um pouco mais à frente e você vai entender que muitas vezes é mais fácil ser escravo. Muitas vezes é mais fácil viver numa jaula, porque você tem a comidinha todo dia, você tem o farelinho todo dia, você tem aquela migalhinha todo dia. Mas eu quero te falar hoje, com toda a autoridade que Deus me dá agora: você não nasceu para ser escravo, você não nasceu para comer migalha, você não nasceu para viver de miséria, você não nasceu para viver no pouco, você não nasceu para viver uma vida de merda, você não nasceu para viver essa vida que estão tentando enfiar em você. Só que sempre vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil ficar como tá. Vai ser mais fácil falar: nossa, que sinal de Deus, que bonito. Amanhã você já esqueceu, sabe por quê? Porque você está vivendo um ciclo vicioso. Você está sendo escravo da sua própria mente. Você está sendo escravo das crenças limitantes. Você está sendo escravo de tudo aquilo que colocaram dentro de você desde quando você nasceu. E transformar dói. O processo dói. O processo dói. Para que você viva o seu propósito, você vai ter que passar pelo processo. E o processo muitas vezes vai doer, então você vai precisar ser forte o suficiente para poder enfrentar. E Moisés, na insegurança dele, às vezes Deus está te chamando para fazer coisas. Vocês acham que eu estava pronta para ter entendimento sobre a palavra? Eu não estudei teologia. Eu simplesmente me coloquei à disposição. E muitas coisas do que sai aqui, muitas coisas do que acontecem aqui, eu nem lembro depois o que foi dito.
Às vezes Deus tem te chamado para se colocar de pé, seja para convidar pessoas para estar aqui nesse movimento, mas para você tá mais fácil só consumir. Às vezes tá mais fácil você simplesmente entrar aqui e fazer a sua parte. Eu tô fazendo a minha parte. E a sua parte está tão pequena. Porque assim é mais fácil. E quando Moisés mais uma vez questionou a Deus, e se, eu fico pensando a raiva que Deus deve ter sentido. Porque Deus é Deus, mas também ele tem sentimento. Poxa vida, como é que Deus não vai sentir raiva? Dá um sinal, dá 2 sinal, dá 3 sinal, dá 4 sinal. E você ainda tá aí perguntando, mas eu não sei fazer, mas eu não consigo, eu não sei falar. Eu fico pensando também em Deus, como é que Deus se coloca. Ele ama demais vocês, viu? Ele se preocupa com o povo. Porque PQP. Manda sinal, manda modelo, manda milagre, manda sinal, manda outdoor, manda fumaça, manda palavra, manda anjo, manda sonho, manda isso, manda sentimento, manda coração, manda versículo bíblico. E você ainda tá falando assim, será? Será que é pra mim isso? Acho que não é não. E se? E se? O e se é o melhor, né? A Moni tá falando assim, Deus não sente raiva. Como é que você sabe? Nem eu. Deus é o dono de tudo. A raiva que eu falo é o sentimento de indignação, não é a raiva do próximo. E como eu disse, ninguém é obrigado a concordar com aquilo que eu tô falando, tá? Então vamos lá. A raiva que eu falo é inconformidade de olhar e falar assim, meu Deus do céu. Aqui fala que o Eterno, olha aqui. O Eterno disse, e quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez os mudos? Quem fez os surdos? Os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, Moisés, eu estarei com você e com a sua boca eu estarei do seu lado ensinando o que você quer dizer. Aí escuta, Moisés insistiu, por favor, Senhor, manda outra pessoa, eu estou com medo. Olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse. O Eterno irritou-se com Moisés. Irritar é sentir uma raivinha da pessoa. É o jeito de falar, Grace Joviani. O Eterno irritou-se com Moisés. E aqui entra uma das coisas mais lindas que eu vejo. Olha só, Êxodo 4. O Eterno se irritou. O Eterno se irritou, ele se indignou, porque ele falou, meu Deus, eu já fiz de tudo, já mostrei, e vocês ainda tá questionando. E aí Deus disse, ok, Moisés, você não quer ir? Você tem um irmão chamado Araão, ele tem jeito com as palavras, e fala muito bem. Nesse exato momento ele está vindo se encontrar com você. E quando encontrar, ele vai ficar feliz. Então você dirá a ele o que eu estou mandando você falar. E eu estarei presente na hora que você falar com ele. Vou instruí-los em cada detalhe. Ele falará ao povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca. Mas é você quem decidirá o que vai sair dela. Agora fique com essa vara, porque você precisa dela para realizar os seus sinais. Não quer falar, não, Moisés, eu mando outro no teu lugar para falar, mas você vai. Quando Deus levanta uma pessoa para fazer e a pessoa não faz, Deus levanta outra. E ele falou, se você não quer falar, fica tranquilo, arruma outra boca, mas você vai. Outra boca vai com você para falar, que era a boca de Araão. E naquele momento Moisés voltou para casa, avisou, e naquele momento ele disse ao seu sogro se ele podia voltar para o Egito para ver as pessoas. E o sogro disse, vá em paz. E o Eterno disse a Moisés, não precisa ter medo, pode ir.
Todos que queriam ser o mal já não estão mais lá. E Moisés foi, e a gente vai continuar amanhã no Êxodo 5. E o que eu quero falar com tudo isso a vocês, nós nem conseguimos falar tanto de crenças limitantes, mas eu acho que nós demos um exemplo mais profundo que a gente poderia dar. Que quantas pessoas não vivem uma escravidão como a de antigamente? Quantas pessoas não vivem uma escravidão na época dos escravos que eram açoitados, que eram feridos, que eram humilhados, que eram escravizados? Esses já foram libertados, mas os piores escravos são aqueles escravos que são livres e não sabem disso. Os piores escravos são aqueles que são livres e não sabem disso porque são aprisionados às suas crenças. São aprisionados por aquilo que foi colocado dentro da sua mente. São aprisionados por manipulações, são aprisionados por alienações, são aprisionados por alienadores, são aprisionados por abusadores mentais, são aprisionados pela sua própria mente. Essa é a pior escravidão que pode existir. Eu quero te convidar a ser livre em Jesus. Eu quero te convidar a ser livre em Cristo. E a viver a tua vida acima da média. O que nós estamos propondo aqui não é simplesmente uma leitura da Bíblia. É uma reflexão. É uma verdadeira transformação. Independente da doutrina de cada um aqui, independente da interpretação que cada um tem, e eu quero novamente pedir perdão se em algum momento eu não faço a interpretação correta do que deveria ser. Aqui simplesmente eu estou me colocando como uma pessoa que decidiu se levantar, independente de conhecimento, se levantar diante de todos os meus defeitos, porque não é porque eu estou aqui falando de Deus que eu tenho que ser perfeita, que eu não falo palavrão, que eu não tenho pecado, que eu não erro. Eu não sou perfeita, eu também estou em evolução. Também estou tendo uma experiência profunda com Deus a cada dia. E somente eu estou me colocando de pé. Porque eu senti e escutei o meu chamado. Eu sei que eu sou boa em muita coisa. Eu sou excelente em vendas, eu sou excelente em liderança de equipe de alta performance, eu dou mentoria de treinamento de equipe de alta performance, eu sou um furacão para trabalhar. Mas aqui, nesse espaço, despertar no 12, eu simplesmente tenho sido instrumento de Deus. E eu não tenho medo de falar disso. Mas eu não quero estar sendo instrumento sozinha. Eu quero vocês comigo. Eu quero que vocês entendam que vocês recebem um chamado a cada despertar. Para que vocês sejam anjos e anjas na vida de outras pessoas. Para que a gente crie essa comunidade de forma grandiosa. Meu sonho é ter aqui 10 mil pessoas. Não por conta do número, mas porque eu sei o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas. Porque Deus se preocupa com cada uma delas. Deus se preocupa com vocês. Deus não está nem aí para o número que está aqui nesse Instagram. Eu não estou nem aí para esse número de Instagram. Não estou aqui para medir a quantidade de pessoas que estão aqui. Eu não estou aqui para medir ou para ganhar mais seguidores. Porque isso eu sei os caminhos de fazer e poderia fazer de qualquer outra maneira. Eu estou aqui simplesmente para te falar que Deus te chama para poder despertar outras vidas. Deus te chama para despertar outras pessoas. E quando você convida outra pessoa para poder estar aqui, quando você se levanta para fazer algo diferente, ao invés de ficar reclamando de pandemia e falando quantas pessoas se foram no dia de hoje ou no dia de ontem, ou ficar perdendo tempo alimentando um sistema, se capacita. Escuta pessoas que vão somar para a tua vida. Seja instrumento de Deus na vida da tua família.
Comece pela tua família. Comece pela tua casa, comece pelos seus filhos, comece pelo seu esposo. Comece olhando ao teu redor, sabe por quê? Porque quando você partir, você não vai levar nada. E vocês têm visto aí milhares de histórias de pessoas que têm todo o dinheiro do mundo, mas estão morrendo de Covid como qualquer outra pessoa que está lá fora. A gente não vai levar nada daqui. Temos que fazer o nosso melhor, sim, pelo nosso trabalho. Temos que pensar grande, sim, e lutar pelos nossos sonhos. Mas a gente tem que entender que a vida só tem sentido quando ela é vivida no 12, quando ela é vivida intensamente.